Ibanor, quem diria, né, que nós estaríamos aqui hoje comemorando os 20 anos do experimento de Tupã, o famoso experimento de Tupã. 20 anos depois do início, né, lá dos anos 2000 para 2001, é inacreditável. Vamos tentar lembrar como é que isso tudo começou. Assim, num primeiro momento eu diria assim que foi meio que por acaso. Mas se a gente olhar, o acaso existe, mas por trás sempre tem uma razão, algumas forças que fazem as coisas acontecerem. Então a nossa aproximação que deu origem a esse experimento foi devido a um aluno, né, que tinha sido meu orientado de mestrado em solos, na área de fertilidade de solos. Aí no início dos anos 2000 ele voltou para fazer o doutorado sob minha orientação na área de fertilidade do solo. Só que, para minha surpresa, ele veio com a ideia de trabalhar com integração lavoura-pecuária. Aí eu pensei assim, como assim lavoura-pecuária no departamento de solos, em que o departamento não tem experiência, eu mesmo não tenho experiência nenhuma em integração lavoura-pecuária. Mas ele insistiu na ideia e foi procurar alternativas. E alguém, que eu não sei quem foi, indicou, quem sabe você procura o Paulo, lá do departamento de forrageiras. E foi lá o Luiz César, que é o nome dele, Luiz César Cassola, à procura do Paulo. Aí, qual foi a tua resposta, Paulo? Ele me perguntou, né? Nós gostaríamos de trabalhar num solo particular, no sentido solo argiloso, solo pesado, um solo ácido, né? Queria trabalhar com integração e eu respondi para ele, sim, sou parceiro, só tem um problema, né? Essa área fica a 500 quilômetros de Porto Alegre. E assim começou. Então o que nós tínhamos, para fazer essa ligação do solo com integração, presença do animal, nós tínhamos um trabalho feito de que quando você tem um plantio direto consolidado, se aplicar calcário na superfície, né, ele desce, inclusive as partículas finas descem ao longo do perfil do solo devido à continuidade de poros que se forma num sistema de manejo conservacionista. Agora, se esse seria um objeto de pesquisa, como é que o animal entraria ali? Bem, se eu coloco uma integração, então, no inverno, no inverno animal e no verão uma cultura de grãos, e no caso a soja, né, que é lá no Planalto, se eu colocar o gado, né, em cima e colocar o calcário, o gado vai compactar o solo e as partículas não vão descer, então não vai ter um efeito, né, de descida do calcário, neutralizando então a acidez ao longo do perfil, adicionando cálcio e magnésio. Então a gente tinha que relacionar a questão do calcário com compactação. E dentro dessa linha, então, nós pensamos em ter diferentes níveis de compactação. E os níveis de compactação seria o manejo do gado em diferentes alturas. Com isso, então, nós veríamos até que ponto, né, a pressão de pastejo afetaria negativamente na descida do efeito do calcário, principalmente na descida das partículas finas. Porque nesse trabalho a gente constatou que em torno de 10% do calcário que se coloca na superfície, ele desce até 20, 30 centímetros, isso com algumas chuvas de pouca intensidade. Bom, mas aí no momento em que nós temos diferentes alturas de manejo, aí vem a outra questão que estava ligada então à parte mais de solo, que seria a questão do balanço de carbono. Então se de um lado a gente, vamos supor, aumenta a pressão de pastejo, né, diminui o efeito da aplicação do calcário na superfície e diminui também a quantidade de resíduo que fica na superfície do solo. E isso é uma questão fundamental quando a gente está tratando dos sistemas conservacionistas, no caso do plantio direto,
que nós, em hipótese alguma, teríamos balanço negativo de carbono, que isso não era uma coisa desejável. Então, quando se discutiu os tratamentos, então a gente, ao mesmo tempo, no momento que a gente tinha diferentes intensidades de pastejo, isso é, diferentes quantidades de resíduos que formam, nós estaríamos, né, obtendo informações sobre qual é o efeito da compactação na descida do calcário e qual é o efeito da altura de manejo na quantidade de matéria orgânica, né, que fica no solo. Né? Foi quando surgiu, né, a definição dos tratamentos. Os tratamentos com 10, 20, 30 e 40 centímetros de altura de manejo provocava justamente esse efeito, né, da compactação, ou não, era um fator de estudo, né? E também trabalhava o grande paradigma da época, que era se entrava gado em áreas de plantio direto, a soja produzia menos, né? Então, essas questões todas foram pensadas naquele momento, num momento onde, lá nos anos 2000, que esse tipo de linha de pesquisa não existia nem no pós-graduação dos solos e nem no pós-graduação de zootecnia, né? Então, a integração é mais do que uma tecnologia, ela também integra conhecimento e integra programas de pós-graduação e departamentos, né? Um dos objetivos de se trabalhar com a integração no Planalto, também porque mesmo naquela época existiu mais de 4 milhões de hectares no verão, com soja no verão, e menos de 1 milhão de hectares com culturas de grão de inverno, e os outros 3 milhões praticamente sem utilização. É claro que uma boa parte deles, mais em torno de 1,5 milhão de hectares, já tinha plantas de coberturas, mas simplesmente como planta de cobertura e não para pastejo.